E conforme eu estava falando, né? E foi exatamente assim que eu acabei escolhendo essa mensagem. Eu comecei a refletir no decorrer destes dias sobre a vinda do nosso Senhor, que nós cremos a todo momento que ela está muito próxima, nós vemos os sinais, e acabei que por causa disso mudei a minha mensagem. Nessa mensagem, a gente vê 10 virgens, né? 5 sensatas e 5 loucas, ou insensatas, imprudentes. A gente vê aqui crentes, nós vemos aqui religiosas, nós vemos aqui virgens puras em castidade, nós vemos aqui 10 virgens esperando pelo noivo. E essa é a realidade que as igrejas e que nós vemos por aí. Igrejas se preparando para a vinda do noivo. Mas será que realmente todas estão se preparando para essa vinda? E foi o que eu comecei a esboçar. Comecei a pensar sobre o propósito, sobre a espera, sobre quem realmente tem se dedicado a essa vinda. Quem tem realmente ansiado pela vinda do noivo. Porque aqui nós tínhamos 10 virgens que esperavam e ansiavam pelo noivo. E essa é a promessa que nós temos, que ele virá e ele virá nos buscar. Aleluia. E nós realmente estamos preparadas para essa vinda. E conforme eu meditava, eu buscava, eu não lembro quem é o autor, mas eu vi a seguinte frase: Jesus, ele não está atrasado, mas a sua demora, ele tem um propósito. E o propósito é nos preparar para a sua vinda. E se a gente olhar da porta para fora, se a gente olhar os irmãos que se denominam cristãos, a gente infelizmente vê que nem todos estão preparados para a vinda de Cristo. Quando nós meditamos nessa mensagem, nós automaticamente nos encaixamos, né, nas virgens prudentes, nas virgens sábias. Mas será que no nosso interior, verdadeiramente, a gente tem se abastecido desse óleo? Porque todas as lamparinas, elas queimavam no início. E se a gente automaticamente se denomina como essas virgens sábias, será que a gente só se denomina porque nós frequentamos uma igreja? Será que nós só nos denominamos porque nós viemos ao culto, nós participamos de uma EBD, de um estudo bíblico? Será? E no nosso particular? E na nossa intimidade com o Senhor? A gente permite com que essa chama, ela continue queimando em nós? Será que a gente se permite com que o azeite, ele nunca falte? É o que a gente precisa refletir nessa noite. Porque 10 queimavam, mas somente 5 eram constantes. Somente 5 tinham o azeite que permanecia queimando. E quando a gente medita nisso, por que elas tinham as suas lamparinas? Porque elas aguardavam a entrada do noivo. E se as lamparinas se apagassem, elas não veriam o noivo. E é isso que a gente precisa pensar constantemente. Nós estamos em um mundo em que muitos não têm buscado essa presença, em que muitos se denominam, sim, cristãos, assim como essas virgens. Muitos se denominam como religiosos, mas infelizmente não têm buscado a presença do Senhor. Precisamos ser zelosos no mais íntimo, no mais profundo. Se não formos constantes e zelosas o suficiente, nós não veremos a face do Senhor. Nós precisamos nos abster da aparência, nos abster da religiosidade, para então podermos viver aquilo que a palavra nos diz. É confiar, sim, que veremos e alcançaremos a promessa que o Senhor, ele nos deixou. Amém? Amém.
Então, não se prenda à religiosidade, igual que não sai, e se abstenha assim da aparência. Eu fiz algumas citações aqui em alguns versículos, e eu vou abrir aqui com vocês, mas vocês não precisam abrir não, é só para que vocês acompanhem comigo. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 23, nos diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa ter isso aqui ardendo no nosso coração diariamente, porque sem a santificação nós não veremos a face do Senhor. E quando nós dizemos que nós ansiamos a vinda do Senhor, nós precisamos nos consagrar. Nós precisamos consagrar a nossa vida para que um dia possamos estar à frente do noivo e ele poder nos chamar. E acabou me lembrando quando a gente conversava sobre o culto da palavra, aquele debate, e a gente sendo justificado pelo Senhor Jesus e a gente podendo ter acesso livre ao Pai, porque fomos justificados pelo Senhor. E através disso nós precisamos sim nos santificar, porque a vinda do Senhor ela está próxima. Aleluia. E muito próxima. E quando a gente retorna na palavra, a gente precisa lembrar que todas elas tinham lâmpada, que todas elas tinham um chamado, porque todas elas estavam ali aguardando. Todas elas ansiavam sim pela vinda do noivo e o mais importante, todas elas eram virgens. Então, todas elas eram puras. Porém, o que me chama muito a atenção é que não são as suas obras que nos salvam. Pelo contrário, elas sim, elas tinham obras porque elas esperavam, elas aguardavam, elas ansiavam pelo noivo, elas tinham boas obras, elas tinham moralidade porque estavam ali vivendo em castidade, né? Porém, as obras, elas não salvam. E isso a gente precisa saber. Mas não somos salvos pelas nossas próprias obras. Nós somos salvos porque nós temos um Senhor. O que nos salva é a esperança no noivo. É aquele que nos justifica do pecado. E isso precisa arder no nosso coração todo santo dia. A gente precisa refletir sobre isso. Qual é o tempo que nós temos reservado para o Senhor? Qual é o preparo que você faz na presença do Senhor? Você realmente espera? Você realmente anseia por essa vinda? Você realmente acredita no chamado que você tem? Porque elas sim, todas elas tinham um chamado. Mas será que elas realmente acreditavam? Será que elas realmente se prepararam? Porque diz que no versículo que falam que elas docenejaram e elas adormeceram. Nós não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor virá. Então nós não podemos bobear em nada nas nossas atitudes, no nosso falar, no nosso trato com o nosso irmão. Nós não podemos acabar se distanciando dessa presença, da nossa santificação, da nossa consagração. Nós não podemos esquecer que o propósito está em servir ao Senhor e sim, e viver para a glória dele e se abastecer sobre o azeite do Senhor. E quando a gente fala sobre azeite, o azeite ele significa o quê? Uma vida consagrada, uma vida em santidade. E lá em Eclesiastes 9:8 nos diz assim: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e que nunca falte azeite sobre a tua cabeça. Aleluia. Então nós precisamos todos os dias pedir para que o Senhor ele nos abasteça desse azeite, que o azeite seja derramado sobre nós. Mas algo que ainda chama atenção é sobre as nossas vestes. Nós precisamos estar vestidas de santidade para que possamos alcançar essa promessa. Então a gente precisa sim se preparar,
ter intimidade com o Senhor, viver a vontade do Senhor todos os dias da nossa vida, porque sem ela nós não veremos a face do Senhor. E nos dias de hoje, será que realmente nós temos nos dedicado a isso? E algo que eu fiquei martelando, pensando sobre isso, era se realmente nós temos feito tudo que o Senhor ele tem nos ordenado nos dias atuais. A gente tem um encontro marcado no próximo sábado, que é o nosso encontro de mulheres de propósito. Eu tenho orado e trabalhado por esse encontro. Esse encontro é um encontro de mulheres. E ele é um encontro de mulheres de propósito. E será que essas mulheres têm se comprometido com o Senhor? Quando eu digo se comprometido, não é se comprometido com a Amanda ou com a Bia, ou quem está ajudando a ornamentar o evento, é se comprometido com o Senhor, em orar por cada vida que você fez o convite, em orar por cada vida que há de entrar por essa porta, ouvir a palavra do Senhor, e a gente crê que elas serão transformadas e que elas, sim como Maria, irão escolher a boa parte. Aleluia. Elas irão sim escolher a boa parte. Então nós precisamos hoje se comprometer com isso. A vinda do Senhor, ela está próxima, muito próxima. Então não permita que o azeite ele falte, não permita com que a falta de intimidade com o Senhor, a falta de desejo pelo Senhor, ela se mantenha sobre a sua vida. Não permita com que a falta de constância, constância é algo que a gente precisa se dedicar, porque a gente começa muito bem, a gente faz propósito todos os domingos. Não, essa semana vai ser diferente, essa semana eu vou me dedicar, essa semana eu vou no culto da palavra, essa semana eu vou assistir a EBD, essa semana eu vou participar do estudo bíblico, e a gente começa, essa semana eu vou orar todos os dias, eu vou meditar, eu vou buscar. A gente até tenta fazer na segunda, na terça, e no meio do caminho, a constância, ela vai se perdendo. No meio do caminho, quando vê, o azeite acabou. E ainda hoje o noivo não veio. Mas se for no dia que o noivo vier, quem vai? Quem será que vai ouvir a trombeta e vai com ele? Quem será que ele irá reconhecer naquele grande dia? A gente precisa estar atento a essa voz. E também lá em 1 Tessalonicenses, no versículo 4, no capítulo 4 e no versículo 16 e 17, fala assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia. E ao encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos Aleluia. Sempre com o Senhor. Glória a Deus. A gente precisa almejar estar com o Senhor. Existe uma promessa, e essa promessa, ela precisa arder em nós. Nós precisamos acordar e dormir todos os dias, queimando por amor ao Senhor, queimando em morar com o Senhor, queimando em viver a vontade e a promessa que Ele tem para nós. Os sinais da vida do Senhor, eles são visíveis. E nesse capítulo todo, 24, 25, no capítulo 24 de Mateus, ele fala sobre isso, ele fala sobre os princípios das dores. Em Mateus 24, do 4 ao 13, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala sobre: acautelai-vos que ninguém vos engane, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirão rumores de guerras, ouvirão que há guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mísseis de que isso acontecerá, mas ainda não é o fim, porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas serão os princípios das dores. Então, vós hão de entregar para si
para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e atrairão para si, e outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganadores. E o que mais chama a atenção é, lá no versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Essa é a nossa luta diária. Essa é a luta que a gente precisa travar dentro de casa, com os nossos filhos, assim como a Daniele falava sobre mulheres, e a gente tem que trazer para a nossa realidade, mulheres, homens, homens de Deus no geral, né? A gente precisa travar essa batalha dentro de nós e ser instrumentos para aqueles que estão ao nosso lado, porque eu creio, assim como muitos irmãos creem, que o Senhor ele colocou pessoas ao nosso redor em que nós precisamos anunciar a palavra. E nós precisamos ser esses instrumentos, precisamos ser boca de Deus nessa terra. Então nós precisamos anunciar essa verdade, nós precisamos anunciar que a vinda do Senhor ela está próxima, nós precisamos anunciar que existe sim uma promessa para aqueles que aguardam e anseiam pela presença e pela vinda do noivo. Aleluia. Então nós precisamos nos encher do azeite, permitir com que a chama ela nunca se apague, porque a luz que sai dessas lâmpadas é para que a gente possa enxergar a entrada do noivo, mas aqueles que estiverem ao nosso redor verão o resplendor do noivo através de nós, através da nossa vida. Então esteja atento aos mínimos detalhes, estejam preparados, pois o noivo ele vem. Se encha do azeite, tenha reserva, se adore em santidade, se adore em sabedoria. Assim que ouvir o som do noivo, esteja pronto. Aleluia. Esteja pronto, porque assim como diz na mensagem, no versículo... Assim como diz, mas à meia-noite se ouviu um clamor, e aí vem o noivo. A gente precisa ouvir esse clamor e a gente precisa estar preparado. A gente não precisa, nesse momento, se preocupar com a falta do azeite, em ter que sair para buscar, em ter que pedir emprestado, porque essa responsabilidade, o Senhor ele nos deu desde o momento em que Ele nos chamou. Ele nos chamou e Ele mostrou para nós, através da Sua palavra, tudo o que nós precisaríamos para ter acesso livre ao Pai. Nós precisaríamos nos arrepender, ser justificado pelo Senhor Jesus, crer em sua promessa e estar preparado para isso. Então, creia que Ele virá, creia que o Senhor ele tem sim um chamado, tem sim um propósito para as nossas vidas, que essa esperança arda no nosso coração todos os dias. Que nós possamos almejar essa vinda, que nós possamos almejar o Senhor Jesus todos os dias. Amém? Amém. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Pai, ó Jesus, nós